Acho que ninguém foi, mas vamos lá. Então, pessoal, hoje é a nossa aula de número 3. Eu já postei lá no aula a aula 1, a aula 2, que é uma atividade semipresencial, e a aula 3. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre a aula 1 e a aula 3. A aula 2 é uma atividade, foi colocado lá um vídeo, né, para que vocês assistissem, se não estou enganado. E são muitas disciplinas, às vezes a gente se engana, né? Mas eu acredito que tenha sido um vídeo e para vocês e um fórum, se não estou enganado, tá? Eu vou tentar acessar aqui o aula para validar essa informação que eu estou passando para vocês. Só um minutinho. Vocês estão tendo dificuldade para acessar o aula? Eu, por enquanto, não. Se Para vocês mim tá tiverem legal. alguma dificuldade, a gente percebeu uma falha no sistema que é a seguinte: se eu entro direto pelo aula, ele às vezes dá um looping e volta para a tela de login, volta para a tela de login. Se eu entro por dentro do autoatendimento e aí clico no aula, ele acessa tranquilamente, tá? Então essa é uma falhazinha que a gente identificou aí, o pessoal já está trabalhando para resolver. Eu vou abrir aqui projeto de instalações e layout. E outra coisa que já vou adiantando aqui para vocês, a gente combinou entre todos os professores de propor atividades a vocês dentro do contexto da disciplina em que vocês possam realizar no horário de aula, tá? Então, a ideia não é que vocês percam tempo ou precisam demandar tempo para além da atividade de aula para fazer. Então, se vocês se programarem para aonde vocês estiverem se dedicarem das 19 às 22 horas a cumprir as atividades de aula, vocês vão dar conta tranquilamente, tá? Não tem nenhuma atividade assim extensa a ponto de demandar um dia inteiro de trabalho, tá bom? Realmente a aula 2 é um vídeo, tá? Esse vídeo vai apresentar ali alguns processos de fabricação e tal, e aí tem um fórum que é para vocês responderem ali sobre o vídeo, tá? Então vamos direto para a nossa aula de hoje. Vou compartilhar com vocês uma tela, um slide, para que a gente possa iniciar os trabalhos. Vocês estão vendo a minha a tela compartilhada? E vocês estão me vendo? Então não posso tirar a catota do nariz. Então vamos lá. Vejam só. Nós vamos falar hoje, introduzir o assunto do layout e já vamos começar a botar a mão na massa, tá? Então, essa é a nossa aula de número 3. Eu vou resgatar algumas coisas que foram colocadas lá na aula 1. Então, começar pela definição do que é layout. Tá? Então, o layout, ele vamos dizer assim, é uma ciência, né? É uma técnica que estuda a inter-relação entre todos os fatores de produção. O layout não é apenas a alocação das máquinas, é o estudo dos fluxos, o posicionamento relativo entre os homens, né, entre as pessoas e as máquinas, é a definição dos tipos de movimentadores que vão ser utilizados, a localização de depósitos, de áreas de escape, questões de segurança, luminosidade. Então, o layout é muito mais amplo daquela visão do que aquela visão que a gente tem normalmente de que o layout é definir aonde vão botar as coisas. Ah, vou mudar o layout lá de casa, vou botar o sofá onde era a TV e a TV onde era a geladeira. Né? Isso não é propriamente um estudo de layout. O estudo de layout tem que levar em conta todos esses outros fatores, tá? Então, o layout industrial consiste na organização do espaço, levando em consideração o tamanho dos equipamentos, o espaço necessário para operá-los e corredores para a transição de matéria-prima. É o estudo da relacionamento entre homens e máquinas no ambiente produtivo, certo? Então, o que eu preciso para estudar um layout? Tá? Primeiro, eu tenho que integrar
todos os elementos do processo produtivo de modo a torná-lo o mais eficiente possível. Então, o objetivo, né, de um estudo de layout, o que eu tenho que levar em consideração é a eficiência do processo. Eu tenho que, todas as minhas ações de intervenção na posição dos fatores de produção está voltado para um objetivo claro, aumentar a eficiência do processo. Então, eu tenho que, obviamente, reduzir deslocamentos, eu tenho que viabilizar movimentadores, a possibilidade de operar a máquina, de manutenção da máquina, todos esses, a disposição das máquinas de acordo com a demanda do processo, né, de maneira que eu não tenha fluxos cruzados dentro da empresa. Eu faço uma peça no canto A da empresa, e ela vai até o fundo da empresa, volta para frente da empresa, vai até o meio da empresa, atravessa para o outro lado da empresa. Então, são fluxos que não agregam valor, são atividades que não agregam valor ao produto. Então, eu tenho que minimizar os deslocamentos, eu tenho que buscar a elevação da qualidade do produto, elevação da qualidade do produto e o aumento da competitividade da empresa no mercado, né? Então, obviamente que esse aumento de competitividade ele vai ter um impacto, ele deve gerar um impacto na questão da produtividade. Se eu reduzo tempos de atividades que não agregam valor, por exemplo, deslocamentos, eu estou diminuindo o tempo total de fabricação, o lead time, e eu estou também aumentando a produtividade. Eu vou fazer mais peças ao longo do dia do que antes eu faria, né? Então, obviamente que isso vai impactar na lucratividade do negócio, né? Se eu consigo fabricar mais peças, se eu consigo vender essas peças, obviamente, esses produtos, eu vou ter uma elevação, um aumento na lucratividade e, consequentemente, uma possibilidade de competir melhor no mercado. Mas assim, gente, por onde a gente começa, né, a entender o layout? O layout ele é uma consequência direta do processo produtivo. Então, o processo produtivo é quem vai determinar, em última análise, o tipo de layout que eu vou utilizar. O que é um processo produtivo? Não é cerveja, é café preto, tá? Nem vinho. O processo produtivo, gente, é a maneira como eu vou processar os materiais para chegar no meu produto final. Então, é por meio dos processos que as empresas exercem as suas funções. Um processo é uma sequência de atividades. E os processos, eles estão ligados entre si. O processo de pintura, o processo de usinagem, o processo de embalagem, o processo de vendas. Então, o conjunto de atividades que concorrem, né, que de alguma maneira contribuem para a realização de um objetivo, eles compõem um processo. Então, as empresas elas organizam os seus processos e essa organização dos processos vai determinar o tipo do layout. Então, vejam só, independentemente se o processo é direcionado para a produção de um produto ou serviço, podemos compreender e organizar as suas atividades a partir de 4 dimensões fundamentais. Então, para a gente entender como é que se dá essa questão da análise do processo, nós temos que definir, identificar essas dimensões. Um processo ele vai depender do volume de produção. Uma coisa é você produzir uma pizza no sábado à noite para você comer em família. Outra coisa é você fazer 500 pizzas numa noite para vender. Então, o volume de produção vai determinar, vai ter uma ingerência direta no tipo de processo. A variedade também de produtos. Então, imaginem só, você fazer 500 pizzas calabresa é uma condição. Agora, você fazer 500 pizzas de 50 sabores diferentes também vai ter um impacto. Se eu faço 500 pizzas de um único sabor, eu preparo ao longo da noite, corto todas as calabresas que eu preciso, todo o queijo, é o mesmo produto, é uma linha de produção. Agora, se eu tenho que variar o tipo do produto, aí a coisa já muda.
Daí eu já tenho que especializar, eu já não posso contaminar um processo com outro, eu tenho fluxos mais bem definidos, então eu não posso usar o mesmo tipo de processo. Então, volume significa a quantidade a produzir, a variedade é o número de modelos, a quantidade de itens diferentes para ser feito. Outra questão é a demanda. A demanda está relacionado com a venda. Como eu vendo isso? Né? Se é por pedido, se é a pronta entrega, se eu tenho estoque, se eu não tenho. Então, a demanda é decisiva também. Porque se você pode produzir o mês inteiro e entregar tudo no final do mês, é uma condição. Se você tem que fazer entregas diárias, é outra condição. Imagine um processo que é um pouco mais demorado. Você pode fazer todo o processo de soldagem de todos os itens. No outro dia você faz todo o processo de pintura. No outro dia você faz todo o processo de montagem. No outro dia você faz toda a embalagem. No último dia você entrega. Agora, se você tem que entregar todos os dias, você tem que soldar, pintar, embalar e expedir diariamente. Então, muda completamente o teu processo. E a visibilidade. O que é visibilidade? É o quanto o teu processo está ou não aberto ao cliente, aos olhos do cliente. Mas como assim, professor? Como é que pode isso estar o cliente ver ou não ver? Imagine uma prestação de serviço. Né? Você mandou lavar o carro, se sentou ali do lado no posto de gasolina, está tomando a tua cervejinha e vendo como é que os caras estão trabalhando com o teu carro. O teu processo está visível, né? O processo está visível, está escancarado para o cliente. Agora, você imagina chegar num açougue e você não conseguir ver o que o cara está fazendo com a carne. Né? Então, tem toda essa relação de o quanto o teu processo está visível para o cliente ou não. Também vai definir o tipo do processo. Então, essas 4 dimensões, mais à frente nós vamos voltar e vamos verificar como isso está diretamente relacionado ao tipo do layout. Então, quais são as características genéricas dos processos? Tá? Não importa qual é o processo, todos eles, em síntese, né, têm essas características. Todos eles têm início, fim e um objetivo bem definido. O processo de pintura inicia após a preparação da peça e termina quando ele é embalado. Então, esse é o processo de pintura, por exemplo. O objetivo é o quê? Atribuir uma superfície, à superfície da peça, uma proteção anticorrosiva. É o objetivo do processo de pintura. Então, tem um objetivo, tem um início e um fim bem definido. Clareza quanto ao que é transformado na sua execução. Qual é a matéria-prima? Entra o que e sai o que? Qual é o input e qual é o output? Definir como ou quando uma atividade ocorre, que é exatamente muitos chamam de folha de processo, outros chamam de ordem de produção, outros chamam de procedimento de produção, que é justamente a definição das etapas. Primeiro corta, depois dobra, depois lixa, depois monta, depois... Então, definir o quando e o como cada atividade ocorre. Um resultado específico, né, que é o fim do turno, listar os recursos utilizados para a execução da atividade. Então, para preparar a peça, é usada a lixa, granulometria tal, é preciso a tinta de tal cor, de tal característica. Agregar valor para o destinatário do processo. Né? Então, tu leva o carro para lavar, tu quer que o carro seja entregue limpo. Né? Não pode voltar sujo. Então, tem que agregar valor, tem que transformar algo. Tem que ser devidamente documentado. Né? Todo o processo precisa ser registrado, documentado. Tem que ser mensurável. Eu tenho que saber quantas peças foram produzidas, em quanto tempo, quanto durou cada atividade. E deve permitir o acompanhamento ao longo da execução. Não pode ser uma caixa preta que eu coloquei lá dentro e só vou ver o resultado final. Se der algum problema no meio do processo, eu tenho que ter capacidade de detectar. Então, eu tenho que acompanhar ele ao longo do tempo. A gente tem, basicamente, 2 grandes grupos de processos. Tá? Os processos contínuos e os processos intermitentes, ou sistemas de produção. Né? Já está gelado. Então, vamos lá. Sistema de produção contínua. O que é um sistema de produção contínua? São aqueles onde você tem uma
um grande volume de produção e variedade praticamente nula. Ou seja, não varia o meu produto. Eu faço sempre a mesma coisa. Vamos pegar alguns exemplos aqui bem práticos. Primeiro, a refinaria. Aonde se produz gasolina na refinaria, não se faz álcool, né? Não se destila água, não se faz nada, só se faz gasolina. Acredito eu, né, numa planta de celulose, só se faz celulose, não tem como fazer outra coisa lá. Numa usina hidrelétrica, você não tem como fazer outra coisa que não seja eletricidade. Então, existem sistemas de produção contínuos que são aqueles que fabricam sempre a mesma coisa. Tá? E existem os sistemas de produção intermitentes, que são aqueles que têm pequena ou grande variedade, mas têm variedade de produtos. Por exemplo, uma confecção de roupas. Então, vai trabalhar com um sistema de bateladas. Vai fazer um lote de camisetas, depois vai fazer um lote de outras camisetas, depois vai fazer um lote de calças, depois vai fazer um lote de... São situações diferentes. Vamos pegar mesmo uma siderúrgica, né? Uma empresa siderúrgica. Ela só fabrica aço, mas ora ela está fazendo um aço com uma determinada liga, ora é outra liga, outra... Então, também está trabalhando com sistemas de produção intermitentes. Apesar, por exemplo, do alto forno trabalhar de maneira contínua. O alto forno não é desligado, mas o produto é intermitente. O produto são lotes distintos, com variedade de produtos. Entenderam isso? Ficou claro? Não confundam a operação com o produto. Nós estamos falando aqui em função do produto, tá? Então, quais são as etapas para a elaboração de um layout? Nós temos uma forma já bem consagrada de fazer layout que se chama SLP, que é o Planejamento Sistemático de Layout, que é da década de 70. Tá? Nós vamos falar sobre ele mais para frente. Mas qualquer metodologia que trabalhe layout trabalha basicamente 4 fases. A primeira dela é a coleta de informações. Primeiro, eu tenho que saber exatamente o que eu vou produzir, qual é a demanda estimada, qual é o volume de produção, né? Para quem eu vou vender, quais são as matérias-primas, quais são os serviços de suporte que são necessários, como, por exemplo, eu preciso de um setor de manutenção, eu preciso de um setor de TI, eu preciso de um setor de... eu preciso de um restaurante, de um refeitório. Tudo isso eu preciso saber, eu preciso coletar essas informações. Depois eu preciso fazer a análise dos fluxos de produção. É uma peça que vai ser usinada, depois vai ser pintada, depois vai vir para lá, vir para cá, vai ter um fluxo de matéria-prima chegando, fluxo de material pronto sendo expedido, eu tenho recebimentos intermediários, eu não tenho um estoque centralizado, as coisas... Tudo isso eu preciso saber para fazer essa análise de fluxo. Depois eu tenho que saber quais são as atividades de apoio. Manutenção, quais são as atividades de apoio. E, por fim, eu faço a implementação e avaliação. A implementação é o projeto propriamente dito e a implantação dele. E eu tenho que avaliar se os resultados foram alcançados. Senão, eu tenho que voltar, rodar o PDCA, voltar e refazer o meu planejamento. Tá? Pessoal, qualquer coisa vocês podem perguntar, tá? Fiquem à vontade aí para abrir o microfone em qualquer hora e interromper, tá? Nem sempre a gente consegue ler aqui o chat. Eu vi aqui que o Lucas colocou que a tela de apresentação não estava aparecendo. Está aparecendo agora? Bom, qualquer coisa... beleza. Então, vamos lá. Dando continuidade. Aqui nós já estamos entrando na aula 3, que é o planejamento de instalações e previsão de demanda. Então, assim, como é que a gente planeja uma instalação industrial, né? Uma fábrica, e por onde a gente começa? Então, o que é o planejamento da instalação? É um processo dinâmico ao longo do tempo, o qual vai mudando de acordo com a evolução da tecnologia e de novas abordagens. Ou seja, a todo momento surgem equipamentos com maior capacidade de produção,
equipamentos maiores, menores, melhores. Às vezes muda a forma de se fazer o produto. Era soldado, agora não é mais soldado. Antes era serrado, agora é feito com corte laser. Daqui a pouco vai ser tudo feito por impressão 3D, já não vai mais ter o torno, nem a fresa, nem... E as coisas vão evoluindo e eu tenho que ajustar a minha instalação industrial para isso. Então, a gente tem que entender isso como um processo dinâmico e permanente ao longo do tempo. Obviamente que nós vamos fazer um trabalho para criar uma fábrica nova em algum momento. Tá? Então, depois que a fábrica nova for implantada, for criada essa estrutura, aí você tem que fazer essa atualização permanente. Então, o foco no momento atual é no cliente e na visão de que todos os componentes de uma cadeia de suprimento têm de se unir para planejar as instalações que venham apoiar com êxito todas as atividades da cadeia produtiva. Tu não pode mais pensar na tua fábrica apenas como uma ilha, né, isolada nesse processo. Tu tem que pensar ela com foco no cliente e nas parcerias, na cadeia produtiva em que tu está inserido. Então, vamos lá. O planejamento de instalações, ele determina como os ativos fixos tangíveis, né, de uma atividade devem contribuir para cumprir os objetivos da atividade, ou seja, é no planejamento de instalações que a gente vai definir aonde que a máquina vai ser instalada, que tarefa ela vai executar, qual é a operação que ela vai executar, ou seja, como ela vai cumprir o objetivo da atividade. Consiste na localização da instalação. Então, há pouco tempo atrás, a gente estava discutindo na região aonde a Fruc iria instalar a sua fábrica nova. Então, vejam que o projeto de uma instalação industrial não começa com a definição de onde vai botar as máquinas dentro de um pavilhão, e sim aonde o pavilhão será construído, em qual cidade, próximo ao quê. Então, planejar a instalação pressupõe isso, que a gente antes decida aonde é o melhor local. Em parte é uma arte e em parte é uma ciência. O que isso aqui está dizendo para nós? Que tem muita matemática, mas também tem feeling, também tem sentimentos, também tem a experiência de quem faz. Tá? Pode ser abordado usando o processo de projeto de engenharia. A maioria de vocês já deve ter feito gestão de projetos, ou já ouviu falar em gestão de projetos. Então, a lógica de um projeto, que é aquela de planejar, executar, avaliar, né? Ela vale exatamente para cá. Um projeto de pesquisa, um projeto de TCC, um projeto de uma construção de uma casa, não importa qual é o projeto, ele segue sempre uma sequência de atividades que podem ser resumidas em planejamento, execução, controle e entrega. Né? Então, o projeto de um layout é mais ou menos isso, segue essa abordagem. É um processo contínuo, por as razões que eu já falei, e deve ser encarado de uma perspectiva de ciclo de vida. Então, ela tem uma lógica de um ciclo de vida. As instalações são feitas para um determinado período. Depois daquele período, elas precisam ser atualizadas, né? ou elas vão ser extintas e novas serão criadas. Representa uma das oportunidades mais significativas para a redução de custos e aumento da produtividade. Então, se você faz um projeto de layout errado, você vai ter o impacto disso ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos que estão sendo produzidos ali. O ciclo de fabricação, melhor dizendo, né? Se você colocou uma máquina errada, numa posição errada, que depois não tem como reverter, tudo que for produzido naquela linha de produção vai fazer um trajeto desnecessário, oneroso, por conta do erro de posicionamento daquela máquina. Então, ele tem um impacto muito grande nos custos, tá? E, obviamente, no aumento da produtividade. Então, quais são as características fundamentais de um projeto de instalação? Primeiro, flexibilidade, tá? Ela tem que ser capaz de lidar com vários requisitos sem sofrer alterações. Ela tem que ser, de alguma maneira, adaptável, né? Sem a necessidade de fazer mudanças. Ela tem que permitir variações no fluxo de produção sem que para isso eu precise movimentar máquinas, por exemplo. Modularidade. Então, são aquelas com sistemas que cooperam de maneira eficiente em um intervalo amplo de taxa de produção.
Então, eu vou trabalhar com modularidade. Eu vou trabalhar, por exemplo, com o setor de pintura, com o setor de módulos, que eu posso agregar, ajustar, de tal maneira que eu consiga fazer o combo de produção, vamos chamar assim, o sequenciamento necessário para poder produzir diferentes itens. Capacidade de atualização. Eu não posso fazer um layout que só funciona daquela forma. Se eu precisar atualizar o layout, eu tenho que fazer uma fábrica nova. Né? Então, eu tenho que prever a necessidade de atualização. Adaptabilidade. Então, eu tenho que levar em consideração as implicações dos calendários, ciclos de pico, uso das instalações, a variação de demanda. Né? Uma hora eu tenho que produzir mais, outra hora eu tenho que produzir menos, e esse meu arranjo produtivo ele tem que ter essa capacidade elástica de absorver as variações de demanda ou não, né? Fazer essas oscilações. Operabilidade seletiva, compreender como cada segmento da instalação opera, permitindo a implementação de planos de contingência. Se vamos pensar assim, deu pau na caldeira lá da empresa do Daniel, qual é o plano de contingência? O alto forno da Gerdau parou, qual é a contingência? Como é que faz? A colheitadeira em meio à lavoura parou de operar, e aí, como é que faz? Então, eu tenho sempre que pensar como ela opera para criar os bypass e achar alternativas para que o fluxo de produção não seja interrompido por uma falha, né, num equipamento. Atitude favorável ao meio ambiente e à energia. Obviamente, né, isso é priorizar ou privilegiar a luz solar, né, luz natural, coleta de água, o uso racional dos recursos. Então, o processo de planejamento das instalações, ele compreende a resolução de questõezinhas bem básicas, o 5W2H. O que, quando, onde, como, quanto, né? É isso que ele tem que dar conta. Então, aqui tem uma figura que está dividida em 3 fases, porque aqui eu acho que não está a implementação, a avaliação, né? Mas definir os objetivos, especificar as atividades, determinar as entre-relações entre todas as atividades, determinar os requisitos do espaço, gerar os planos de instalações, avaliar os planos alternativos, escolher um plano, implementar o plano, manter e adaptar o plano de instalação. Aí depois tem implantar e avaliar, que é a 4ª fase, né? Então aqui está só o processo de criação. Bom, outra coisa que vai implicar no layout é o tipo de produto que será produzido. Então vamos pensar, existem 4 distinções básicas assim de produtos que interessam aqui no contexto do layout. Existem mais, pode ser as famílias de produtos, a gente viu isso lá em engenharia de produto, e quem não fez verá, né, depois. Mas aqui, para o estudo de layout, a gente divide eles em 4 grandes categorias. Primeiro, os bens de consumo intermediário. Bens de consumo intermediário são aqueles que vão ser utilizados para a obtenção de outros produtos que daí sim serão vendidos para os clientes. No caso aqui, eu coloquei uma placa de circuito impresso. Ninguém vai na loja e diz, eu quero uma placa de circuito impresso para levar para casa, para botar em cima da mesa. A placa de circuito impresso só tem sentido se você for utilizá-la no equipamento eletrônico. Eu vou pegar uma peça dessas para colocar na batedeira, no micro-ondas, no computador, no celular. Então, é tipicamente um produto de consumo intermediário, que normalmente não é vendido para o consumidor final. É vendido para uma empresa, né? Para alguém que vai transformar isso num produto que será vendido para o consumidor final. Depois a gente tem os bens de capital. Bens de capital são aqueles que são utilizados para fabricar outros produtos. Diferentemente da placa de circuito impresso, que ele vai montado, ele é um produto que, junto com outros produtos, geram um produto final. Entendeu? São vários produtos que juntos formam algo vendável para um consumidor final. O bem de capital normalmente é a máquina, é aquilo que é utilizado para processar a matéria-prima para obter um produto.
Então, se a gente pensar aqui, a máquina que fez o circuito, aquela placa de circuito impresso é um bem de capital. A retroescavadeira é um bem de capital, ela não é utilizada. Ninguém vai lá comprar uma retroescavadeira para ir no centro tomar chopp. Né? As pessoas compram uma retroescavadeira para fazer outros serviços. Então, é uma máquina destinada a fazer algo que possa ser vendável. Então, bem de capital. O bem de consumo final, no nosso caso aqui, está representado pela camisa. É algo que é fabricado e vendido diretamente ao consumidor final. É destinado ao consumidor final. Pode ter 10 atravessadores ali no meio, mas é um produto que já tem a cara do consumidor final. Serviços gratuitos, que daí normalmente a gente está falando da prestação de serviços públicos, por exemplo. Né? Se nós pensarmos nos serviços que não são públicos, nós podemos considerá-los como consumo final. Não é um bem, mas é um serviço de consumo final. Tá? E aí a característica é muito parecida. Muito bem. Agora nós entramos na parte que é o coração da primeira parte do planejamento, tá? Que é a previsão de demanda. O que diferencia o engenheiro de produção, o profissional de nível superior que vai fazer um layout do cara que fez o curso técnico, como eu, e vai desenvolver o layout, é que lá ele no curso técnico ele diz assim, vamos fazer um layout de uma planta industrial que vai produzir 1.000 itens por semana desse item aqui. O processo é esse, então essas aqui as máquinas, é isso aqui que vai ser feito. Bom, isso é uma condição. Nós aqui vamos partir do seguinte pressuposto. Vamos montar uma empresa que vai fabricar camisas. Quantas camisas será possível fabricar? Essa é a primeira pergunta. Então, para responder essa pergunta, não é num chute. Quem começa uma empresa chutando essa informação está fadado a quebrar a empresa. Então, é preciso fazer a previsão de demanda. E a previsão de demanda é a base do planejamento estratégico de produção. É ela que vai determinar a viabilidade do negócio ou não. Que tamanho da máquina que tem que ser comprada? Nós fizemos alguns exercícios de layout em anos anteriores, na disciplina, e aí a coisa funcionava assim, deixava em aberto, né? Aí o cara colocava um torno CNC, um centro de usinagem, e a produção dele era para fazer 50 peças por dia. Daí a pergunta era, quantos anos será necessário para tirar o investimento desse torno, desse centro de usinagem? É uma máquina, é mesmo assim, ó, eu comprei um avião para poder ir de São Leopoldo a São Jerônimo. É bem mais rápido, é bem mais confortável, super tranquilo. Mas quantos anos serão necessários para pagar esse investimento? E até o fim do prazo de pagamento para obter o retorno desse investimento, esse avião ainda vai operar? É possível? Já entrou no processo de sucateamento, enfim. Então, eu tenho que considerar isso. Vamos objetivar aqui um pouco, então. A previsão de demanda, ela vai permitir que se faça, então, uma projeção. Projeção. Projeção não é previsão. Previsão quem faz é a Zora Ionara, a mãe de Ná, os caras que jogam búzios. A ciência, a engenharia não trabalha com previsão, se trabalha com projeção. Projeção é feito com base em modelos matemáticos ou outras técnicas, mesmo que qualitativas, mas com algum fundamento científico, tá? Então, quem normalmente faz a previsão de demanda é o pessoal do marketing, que tem a ideia do mercado, como ele funciona, mas normalmente cai no colo do pessoal que trabalha no PCP. Tá? Então, o PCP normalmente faz isso para definir produtos e serviços e para definir planos de produção. Tem que fazer as projeções de demanda. Então, aprendam isso, olhem com muito carinho para isso, porque vocês vão ser muito demandados com relação a isso. Tá? Então, etapas do modelo de previsão. Tá?
Eu tenho definir o objetivo do modelo, tenho que coletar dados, selecionar a técnica de previsão, eu tenho que obter as previsões e o monitoramento do modelo. Aqui está errado esse termo, tá? A gente tira essas figuras da internet, não é previsão, é projeção. A seleção da técnica de previsão contempla técnicas qualitativas e quantitativas. O que é uma técnica qualitativa? O que diferencia qualitativo de quantitativo? Nós já vamos ver isso, tá? Mas o que é importante saber nesse momento é que, em ambos os casos, eu preciso ter dados históricos. É importante ter a disponibilidade de acesso a dados históricos. Quem não conhece o passado não consegue projetar o futuro. Eu preciso ter uma média histórica, conhecer o comportamento desse produto no mercado, dessa produção, para poder planejar o futuro. Eu tenho que ter a disponibilidade de recursos computacionais. Eu tenho que ter um software, eu tenho que ter um modelo matemático, uma planilha de Excel para fazer esses exercícios. Porque eu não consigo fazer uma projeção, uma previsão só no braço. Se eu quiser simular modelos, se eu quiser simular condições diferentes, uma hora vendendo acima da média, outra hora vendendo abaixo da média, uma hora tendo um concorrente, outra hora não tendo mais o concorrente. Então, eu preciso ter uma ferramenta computacional que me permita simular cenários. A experiência passada com a aplicação de determinada técnica. Já falamos um pouco. A disponibilidade de tempo para coletar, analisar e preparar os dados. O período de planejamento para o qual se necessita previsão. Bom, eu preciso planejar, mas eu planejo para um tempo. Eu não planejo para a vida toda. Eu não planejo para todos os séculos. Como diria a chamada da Band News, em 2 minutos tudo pode mudar. Né? Em 20 minutos, acho, tudo pode mudar. E é isso, em 20 minutos tudo pode mudar. Então, eu tenho que determinar um período para esse meu modelo. Então, a gente tem as técnicas qualitativas que privilegiam dados subjetivos. E esses dados subjetivos são difíceis de mensurar. Por exemplo, é bonito, é feio, é rápido, é devagar. Se eu ando de carro com a minha mãe, o que para mim é devagar, para ela é muito rápido. Então, como é que a gente mensura isso? Né? Então, técnicas qualitativas, quando vocês pegam assim um questionário que diz assim, péssimo, ruim, bom, muito bom, excelente. O que é o excelente? O que é o muito ruim? O que é o péssimo? Vai depender de pessoa para pessoa. Então, técnicas qualitativas carregam consigo uma subjetividade muito grande e uma possibilidade de erro muito grande. Tá? Então, a gente tem técnicas aqui, que é a Delphi, tem a análise de cenários, ou Delphi, né? Análise de cenários, júri executivo, composição de forças de venda, pesquisas de mercado, que são técnicas qualitativas para previsão de demanda. Você já deve ter passado por uma situação dessa, chegar para um amigo e dizer assim, se eu fabricasse pizza de chuchu, você compraria? Cara, eu acho que eu compraria. Sou teu amigo, eu compraria. Aí tu faz a pizza de chuchu. Daí ele olha para ti assim, cara, eu achei que tu estava brincando, tá? Pizza de chuchu não desce, não vou comer. Então, quando você faz uma pesquisa qualitativa, tem toda essa possibilidade, essa incidência de um erro, né, nativo lá da origem da pesquisa. Já as técnicas quantitativas envolvem a análise numérica de dados. Então, vai se basear sempre em série histórica, em projeção de vendas com base em comportamento de mercado, empregam modelos matemáticos, demanda futura. Então, tem vários métodos para isso. Tá? Métodos quantitativos de previsão, séries temporais e regressões. Nós vamos fazer um exemplo aqui, 2 exemplos que estão no material de vocês detalhadamente, e o exercício que eu postei lá para vocês também é sobre isso. E depois que vocês resolverem esse exercício, tem a resolução dele lá também acessível para vocês verificarem. Então, rapidamente aqui, vamos falar sobre bens intermediários. O que é um bem intermediário? É aquele que vai ser utilizado na fabricação de um outro produto, que esse sim será vendido ao cliente final. Então, isso é muito fácil de fazer previsão de vendas, de fazer a projeção de cenários de produção.
Vamos pegar aqui o caso desse exemplo, né? É uma empresa que trabalha com vaqueta, couro. E esse couro é destinado à fabricação de calçados. Então, se a empresa trabalha com matéria-prima para um outro segmento, ela não precisa fazer projeção de mercado, ela tem que saber qual é a projeção do fabricante do produto final. Então, veja esse exemplo. Qual o consumo de vaquetas no Brasil em um ano determinado, sabendo que nesse ano o país produzirá 60 mil pares de sapato, que 80% do couro bovino é absorvido pela indústria de calçado e que 18% dos calçados é infantil, 30% é masculino, 38% é feminino, 14% são alpargatas. E aí tem ali a medida aqui dos... vocês estão vendo o mouse aí, né? Vocês conseguem ver o mouse mexendo na tela? Então, vocês estão vendo ali a metragem, né? Em metros quadrados, né? A quantidade de vaqueta ou couro que é utilizada para cada calçado. Então, vamos vir para cá. Essa aqui é muito fácil, né, gente? É a formulazinha básica, aquela que a gente usa para fazer qualquer coisa em casa, para definir quantos metros de tecido precisa para fazer uma cortina, né? Então, o cálculo da produção de sapatos por tipo. Primeiro, eu sei que 18% dos calçados são infantil, então 18% de 60 mil, 10.800. 30% de 60 mil, que é o calçado masculino, 18 mil calçados. 38% de calçados feminino, então 38% de 60 mil, 22.800. 14% de alpargatas, 14 vezes 60 mil, 8.400. Somei isso aqui tudo, deu 60 mil pares de sapato. Beleza. Então eu já sei quanto calçado infantil, quanto calçado masculino, quanto feminino, quanto alpargatas. Agora basta eu pegar a quantidade que será produzida pelo volume de couro que ele consome. Eu vou fazer 2 bolos. Um bolo vai meia lata de Nescau e no outro bolo vai outra meia lata de Nescau. Eu vou consumir uma lata de Nescau para fazer os 2 bolos. É esse cálculo que ele está fazendo aqui. Então, eu tenho 10.800 calçados infantis para fazer. Cada calçado infantil consome 0,116 metros de quadrados de couro. Então, 1.200, 1.200.000, porque esse mil é 60 mil pares, né? Então, 60 milhões de pares. Tá? Então, 1.252.800 metros quadrados de couro. No outro caso, 5.022.000 metros quadrados de couro. E aí eu calculei, então, qual é a quantidade de couro que vai aqui. Eu vou consumir, para fabricar os 60 mil vezes 1.000, né? Então, bota mais 3 zeros aqui, 60 milhões de pares de calçado, eu vou precisar de 10.772.400 metros quadrados de couro. Bom, esse consumo aqui é 80%, né, da produção total de couro. Vai couro em outras coisas, para além do calçado. Então, 10 milhões, é uma regrinha de 3, né? 10.772.400 vale 80%, quanto é que vale 100? Então, 13.465.500 metros quadrados de couro. Aqui é uma simples regra de 3. Tá? Então, qual é a produção total de couro no ano X que será necessário? 13.465.500. Então, dimensionamento da demanda insatisfeita, consumo de bens menos sua produção no ano de funcionamento. Comparação da oferta de novo empreendimento com a demanda insatisfeita, se menor o acréscimo de produção é viável. Então, estima-se que uma fábrica, para fazer isso aqui, precisa ter uma produção máxima do tamanho de 13.465.500 metros quadrados ou menor. Se eu fabricar se eu planejar uma empresa com mais capacidade produtiva do que isso, eu estou infringindo a regra básica lá das 7 perdas do Lean. Eu estou projetando o quê? Superprodução ou
ou ociosidade. Se eu colocar essa fábrica a produzir mais do que eu tenho para vender, eu tenho superprodução. Se eu projetar uma fábrica com capacidade produtiva maior do que isso e depois não colocar ela em pleno funcionamento, eu tenho ociosidade. Então, esse aqui é o limite de fabricação. Para um outro exemplo, esse aqui é um pouquinho mais elaborado. Isso aqui é um bem de consumo final. Tá? Está perfeitamente descrito no exercício lá para vocês, na resolução, com o passo a passo, pega isso, faz aquilo, vem para cá, pega esse número, tá? Tá bem explicadinho. E no material que eu postei também. Então vejam só, a gente tem aqui uma empresa que fabrica bens de consumo final. Poderia ser camisetas, televisores, não importa. E faz isso em um determinado local. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, ou em São Jerônimo, ou na região carbonífera. E aí eu tenho aqui o consumo aparente. O que é o consumo aparente? O consumo aparente é aquilo que eu entendo que é o que está sendo vendido, com base em pesquisa de mercado, coisa assim. Eu não tenho exatamente a informação de quanto está sendo vendido. Ninguém tem exatamente. Talvez o governo teria se todo mundo pagasse imposto, mas como nem todo mundo paga imposto, então nem o governo sabe exatamente quantos itens foram vendidos. Mas eu sei, por exemplo, que eu fabrico camisetas na região, mas tem outras camisetas nas lojas que estão sendo vendidas que não são as que eu produzo. Então, eu imagino que se venda 5 mil. Eu tenho informações que giram em torno de 5 mil camisetas vendidas. A minha produção é de 4 mil. Então, existe uma demanda insatisfeita, que é aquela que hoje eu não atendo, que é de 1.000 camisetas. Certo? E isso sucessivamente, ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 9 anos, essa aqui é a série histórica. Se vendeu 5 mil camisetas, se vendeu 5.490, até chegar em 10.700 camisetas no ano 9. A minha produção também foi aumentando, conforme o consumo aumentava, a minha produção foi aumentando, mas sempre ficando aqui um gap de demanda insatisfeita, aquela que eu não atendi. Daí vem a pergunta. Eu quero criar uma planta industrial para fabricar camisetas. Que tamanho tem que ser essa planta? Qual é a capacidade de produção dela? Então, existe um modelo chamado de modelo linear. Modelo linear vocês conhecem lá da pesquisa operacional 1 e conhecem ele já há bem mais tempo que as equações do primeiro grau. Né? AX mais B, ou A mais BX, que não tem x ao quadrado. Né? Então, tudo que é linear não tem o x ao quadrado, não tem nenhum expoente, senão daria uma curva, não uma parábola. Então, nós temos aqui uma equação linear. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é transformar esse comportamento aqui numa reta estimada. Criar uma equação linear que dê conta daquela variação de demanda. Então, vamos calcular a demanda insatisfeita. Tá? Para evitar um grande número de cálculos, a gente faz uma mudança, né, de variável. Tá? De xi é igual a ti menos t0. X inicial é igual ao tempo inicial menos o tempo de origem, t0. Onde ti são os valores da variável 1, 2, 3. Ti é o tempo, o ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, esse é o valor do ti. E t0 é uma constante arbitrária que nós vamos ter que calcular. Neste caso, ela é igual a 5, porque é o elemento de ordem n mais 1 sobre 2. Vamos lá, é bem mais fácil do que parece, tá? N é 9, tem 9 itens aqui, certo? 9 itens aqui. 9 dividido por 2, 9 mais 1 dividido por 2, 10 dividido por 2, 5. Entenderam? Daqui que saiu isso, ó. 9 mais 1 dividido por 2, 5. Então, quinto item. Aqui se fosse ímpar, daí a gente teria que usar uma outra função, que é n mais 2
e n mais n dividido por 2 e n mais 1 dividido por 2, tá? Vamos ver isso. Então, vamos lá. Calculamos é o quinto número. É o quinto, tá? Número 5. Então, olha só, nós vamos montar essa tabela. O TI está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os números estavam lá. O XI, o XI é o X lá da equação da reta, que a gente quer saber, né? Que é A mais BX. Lembra? A mais BX. Aqui, ó. Esse X aqui é o que nós queremos saber. Tá? Então, esse é o XI que nós vamos calcular. Então, aqui, XI, ó. 1 menos 5, menos 4. 2 menos 5, menos 3. 3 menos 5, menos 2. 4 menos 5, menos 1. 5 menos 5, 0. 6 menos 5, 1 positivo. 7 menos 5, 2 positivo. 8 menos 5, 3 positivo. Só isso. Matemática elementar. Tá? Aqui nós temos o valor da demanda insatisfeita, que surgiu da outra tabela. Tá aqui, ó. Demanda insatisfeita é os 5.000 menos os 4.000, 1.000. 5.490 menos 4.300, 1.190. Então, ali naquela tabela, esse valor do Y aqui é simplesmente a demanda insatisfeita. Certo? Daí nós temos que calcular o XY. XY nada mais é do que esse número vezes esse número. Então, menos 4 vezes 1.000, menos 4.000. Menos 3 vezes 1.190, menos 3.570. Menos 2 vezes 1.300, menos 2.600. Certo? Menos 1 vezes 1.400, menos 1.400. Balancem a cabeça se está tranquilo até agora. Estão entendendo? Estou vendo o João e o Márcio. O João está psicografando ali. Tá, mas qualquer dúvida, por favor, interrompam, tá? Isso aqui, gente, é uma maneira de simplificar o cálculo, tá? A gente monta essa tabelinha justamente para simplificar o cálculo. Então, menos 4.000. E o x ao quadrado, esse aqui é o valor do x, ó. Menos 4 ao quadrado, então, menos 4 vezes menos 4, mais 16. Menos 3 vezes menos 3, 9. Menos 2 vezes menos 2, 4. Né? Esse aqui é o quadrado. X ao quadrado. Tá, então nós montamos essa tabelinha aqui. Esse gráfico que está aqui do lado é só para vocês verem que é no ano 1. No ano 1, tá? A gente tem aqui ano 1. Deixa eu ver aqui onde está. Aqui, ó, série histórica. Menos 4.000. Menos 4.000. Menos 3, 3.570. Menos 3. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Menos 3, 1.190. 1.190. Menos 2, 1.300. Menos 2, 1.300. Menos 1, 1.400. Menos 1, 1.400. Até chegar no 4, que é 2.100. 4, 2.100. Então, isso aqui é o dado que tem origem lá para vocês verem o comportamento desse gráfico. Pode ver aqui que do ano 1 e 2, ó, 6 e 7, aqui no X1 e 2, é 1.700, 1.700. Então, deu aquele segmento de reta ali. Tá? Muito bem. Feito isso, tem isso aqui tudo, ó. Somatório de xy é igual ao somatório de xy menos ex, somatório de x que multiplica o somatório de y dividido por... Isso aqui tudo, gente, é para simplesmente dizer que esse valor aqui é a soma disso aqui. 7.930. Ó, aqui já está o somatório, né? É x vezes y, né?
x vezes y, e aqui embaixo está a soma dele, 7.930. Então, não se assustem com isso aqui, ó. Somatório de xy é 7.930, dividido pelo somatório de x vezes x, que é o mesmo que o somatório de x ao quadrado. Então, o somatório de x ao quadrado também já está aqui, ó, 60. Então, basta eu dividir 7.930 dividido por 60, 132,17. Então, vamos voltar lá na equação da reta. A equação da reta, A mais BX. Acabamos de descobrir o valor do B, 132,17. Agora a gente só precisa saber o valor do A. Então vamos calcular o A. O A é igual a Y menos BX. Então, fizemos um ajuste, né, na equação da reta, né? Pegamos aqui, ó, o A, deixamos aqui e jogamos o BX para lá. Ou passamos o A para lá, o Y para cá, né? E simplesmente fizemos um algebrismo aqui, isolamos o A em função de Y e BX. Voltamos para cá. Então a gente tem que Y menos BX é igual a 1.543,33. Da onde é que saiu esse 1.543,33? É a média desses valores aqui. Está bem especificado lá no material, tá? A média desses valores aqui dá 1.533, que é esse valor aqui. 1.543,33. E para saber qual é o valor do A, basta eu fazer o Y valer zero. O X valer zero, desculpa. Quando o X vale zero, 132,17 vezes zero, zero. Sobrou 1.543,33. Então já tenho a minha equação da reta. 1.543,33 mais 132,17x. E agora é muito fácil para mim. Se eu quiser saber aqui no ano 11 qual é a previsão de demanda, basta eu calcular aqui o valor. Então, suponha-se que se queira determinar a viabilidade de uma unidade de produção que pretenda produzir no ano 11 2.200 unidades. Então, no ano 11, TI é igual a 11 e XI é então, 11 menos o 5 lá da função, né, que a gente calculou. A demanda insatisfeita Y será 1.543,33 mais 132,17, que multiplica 11 menos 5. Então, Y igual a 2.336,35. Está aqui. Como a unidade de Fabril quer produzir 2.200 unidades, é menor que 2.336. Pode meter bala, fazer essa planta que ela vai produzir o suficiente. Se tivesse dado um valor aqui 2.500, desculpa, 2.100, essa unidade estaria superdimensionada. Parece bem mais complicado do que de fato é. Então, assim, eu peço que vocês façam um exercício, vocês vão ver que é muito simples, tá? É bastante simples mesmo. E aí vocês podem... resolvam primeiro o exemplo, esse exemplo, resolvam vocês esse exemplo, e depois passem para os exercícios. Vocês vão ver que não é difícil. É bem tranquilo mesmo, tá? No mais, dúvidas? Uma pergunta. Ali, para achar o valor do A, a gente sempre multiplica o valor de Y, considerando x como zero. Isso. Então, A vai acabar sendo o valor de Y sempre nesse primeiro momento? Exatamente. O A sempre será a média dos Y, que é a média da demanda insatisfeita. A gente faz a demonstração do cálculo todo, mas é isso aí. É muito simples, né? Só fazendo para verificar. Certo, gente? Cara de velório? Gente, com isso a gente encerrou nosso conteúdo para hoje. Esse é o método mais simples de projeção de demanda. Os outros envolvem questões
funções exponenciais, derivadas integrais, regressões. Então, esse é o método mais simples, tá? É a projeção linear. Então, eu trouxe esse para vocês terem um método para poder aplicar, né? Mas se vocês forem trabalhar nessa área, para cada circunstância, né? Esse é o mais genérico. Para cada circunstância, para cada tipo de produto, cada tipo de comportamento da demanda e da oferta, existem modelos que se adaptam melhor. Vocês viram lá, tem diferentes tipos, né, de técnicas para serem utilizadas. Então, era isso para hoje. Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, querem fazer alguma colocação? A parte boa é que esse é o cálculozinho mais chato que tem na disciplina. Os outros é só cálculo de área. Fiquem tranquilos. É base vezes altura, os outros todos. Tranquilo, gente? Está tranquilo, a gente fazendo os exercícios, a gente vai entendendo melhor, aí é tranquilo. Sim. Então tá. Então, se não há dúvidas, encerramos por aqui para dar tempo de vocês realizarem pelo menos esse exercício aí. Tá bom? Beleza, Um forte abraço. Até mais. Pessoal, obrigado. Valeu, professor, valeu, pessoal aí.